Melissa, você autoriza a gente a exibir o seu testemunho? Sim. Conta aí pra gente, como é que você chegou na Força Jovem, como é que estava a sua vida, o que você fez, como é que está hoje? Eu, quando cheguei na Força Jovem, eu tinha depressão e epilepsia. Quando nasci, eu nasci já com epilepsia. Os médicos disseram que quando já estava na barriga da minha mãe, eu já tinha a doença. Só que eu nasci com um tipo raro e não havia qualquer tipo de cura e os casos que existiam já estavam mortos ou com paralisias. Você teve esse problema, então, de nascença já, epilepsia. Você teve epilepsia até quantos anos? Até os 13. Até os 13. Era o quê? Desmaios? Que tipo de reações dava no seu corpo? Eu só tinha à noite e eram 8 convulsões ou mais por noite. As convulsões, caso passem 5 minutos, a pessoa corre o risco de morrer e os meus pais não dormiam. As minhas mãos vinham até ao pulso, os meus olhos reviravam e eu tremia e mexia-me. Vem mais para cá, vem mais para cá. Você sabe que epilepsia é um problema espiritual, gente. As reações que o corpo tem é de pessoas que têm um problema espiritual. Talvez você pergunte assim, mas pastor, por que muitas pessoas têm e dependem de remédios para não ter as convulsões? Ainda que o medicamento ele impeça de dar alguma reação no corpo, o problema está lá, o problema continua. Assim como os antidepressivos. Por exemplo, a pessoa que é depressiva toma antidepressivo. Existe medicamento que resolve depressão? Não. O medicamento apenas traz uma sensação, faz com que a pessoa fique anestesiada, mas o problema está ali, o problema persiste. Você dependia de remédio? Sim, eu tomava de manhã e à noite. Vem para cá, não foge não, você está fugindo. Você dependia de medicamento? Sim, à noite a dose era maior para controlar, mas nunca controlava. Você chegou a ter 8 convulsões numa só noite? Sim, aliás, houve uma vez que os meus pais fizeram um exame, aqueles exames são de 500 euros para cima, e a máquina parou de tanta convulsão que eu tive. E os médicos não conseguiram contar. 12 anos de idade? Até aos 13. Até aos 13. Aos 13 eu comecei a ter depressão porque eu cresci com os médicos a dizerem que eu não podia andar de patins, eu não podia andar de bicicleta, eu não podia estar na escola sozinha. Então, para os meus pais sempre me guardaram. E, então, quando cheguei aos 13 anos, não me consegui socializar bem com as pessoas, ou quando conseguia, chegava a casa e sentia-me sozinha. E com isso tudo, e com os meus pais sempre a apertarem comigo, comecei a sentir-me depressiva, a querer ficar sozinha no meu quarto, no meu telemóvel. E com isso tudo eu fui vendo sites de depressão, de histórias de pessoas depressivas, e fui começando a ter os pensamentos que se calhar, já que eu estava doente e eu podia morrer a qualquer hora, porque é que eu não tirava logo a minha vida? Assim poupava os meus pais, poupava-me a mim. E foi assim que eu cheguei à Força Jovem. Você chegou num estado crítico, desenganada pela medicina e pela sociedade, porque para a sociedade esse problema não tem solução. O que você fez? O que você teve que fazer? Como é que você está hoje? Ainda tem epilepsia? Venceu? Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 16 anos. A primeira coisa que eu fiz foi começar a orar. Na altura, o pastor que estava comigo, ele disse para eu acreditar. Eu não devia deixar de tomar medicação, mas eu devia acreditar. Então, com o tempo, eu fui começando a orar. Eu afastei-me do telemóvel e de todos os sites. Eu comecei a procurar novos amigos. Eu comecei a procurar conviver. E quando eu dei por mim, eu já não tinha convulsões. Você começou a fazer as correntes também de libertação, receber a oração, começou a se envolver com as pessoas da fé, foi isso? Sim, com a Força Jovem, vinha sempre às sextas-feiras, aos domingos, tinha sempre a fé de estar aqui, porque eu não queria mais ver uma vida assim. Eu disse para a minha mãe que era a última porta. Foi livre? Fui. Não tem mais o problema? Ainda depende de remédio? Não, os meus remédios estão todos em cima da prateleira. Só para os meus pais deitarem ao lixo, tem lá pai, mais de 10 caixas que eu deixei de tomar sozinha e contei depois aos meus pais, passado um ano, que eu não tomava qualquer tipo de medicação. Depois de um ano você falou para os seus pais que já não tomava mais remédio. E na cabeça deles você ainda continuava tomando remédio. Os meus pais achavam que os remédios estavam a resultar e um dia falaram para eu tomar e eu falei que não tomava há um ano. E eles ficaram chateados na altura e a partir de hoje toda a gente lá em casa vive bem porque já sabem que não tem qualquer tipo de preocupação. Os meus pais dormem descansados, eu também. Está curada? Estou curada. Livre? Completamente. E a depressão? Também não. Agora tenho os meus amigos, tenho bons amigos, tenho aqui a Força Jovem, não tenho mais razão para estar triste. Está livre. Completamente. Deus te abençoe. Parabéns, hein?